tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte no mundo. Estima-se que 1 bilhão de pessoas sejam fumantes. Isso é considerado um grande problema de saúde pública. A gente falou sobre isso numa reportagem especial exibida pelo canal Futura. O Brasil tem 22 milhões de fumantes. Os homens são maioria. 14% deles fazem uso do cigarro. Entre as mulheres, o consumo é menor. 8,6% delas fumam, índices que vêm caindo nos últimos anos. Dados do Ministério da Saúde mostram que a quantidade de fumantes entre a população brasileira acima dos 18 anos de idade caiu 28% entre 2006 e 2013. Já entre 1985 e 2010, a queda de fumantes foi de quase 50%, segundo um estudo do Instituto Nacional do Câncer. Segundo a pesquisa, caso o Brasil não tivesse adotado nenhuma medida de combate ao tabagismo, a projeção do índice de fumantes estaria acima de 30% da população. Foram sendo criadas novas legislações tentando coibir o uso de tabaco. E o resultado disso foi muito positivo. Hoje em dia, você não pode... Primeiro foram as repartições públicas, depois foram os espaços fechados, e depois isso se estendeu também para restaurantes e bares, que foi uma coisa que teve até uma dificuldade de aceitação no início. Mas o resultado foi muito bom. O estado de São Paulo foi um dos primeiros a adotar leis que restringem os espaços para o tabagismo. Desde 2009, está proibido o consumo de cigarros em ambientes fechados. Virgínia abandonou o vício há 30 anos. A decisão veio depois que decidiu ser mãe pela segunda vez. O meu filho nasceu prematuro, e morreu com 52 horas. E quando ele nasceu, o pediatra só perguntou se eu havia fumado durante a gestação. E depois disso eu não fumei porque eu queria engravidar de novo. Engravidei depois de 2 anos, tive filho saudável que está aí vivo, Crisane praticamente foi obrigada a parar de fumar para se livrar de um incômodo que ela não suportava mais, a enxaqueca. Que não era de um dia para o outro, ficavam 15 dias em crise, que nem no soro, com o Buscopan e tal, não parava, a dor era horrível, eu pensava que eu ia morrer. E aí eu decidi não fumar. Então, assim, acordei de manhã, não coloquei o cigarro na boca. Foram 15 dias, assim, de cão, porque o nosso humor fica terrível, A parte de abstinência é pesada, E graças a Deus eu consegui. Livrou-se de um problema de saúde e trouxe benefícios para o bolso. Eu fumava 2 maços por dia, cada maço era em torno de R$6, vamos pôr aí que eram R$12 por dia, assim, estou economizando bastante. Este economista fez as contas. Se um ex-fumante deixa de gastar com 2 maços por dia, o dinheiro que iria para o cigarro pode até render em aplicações do banco. E durante um ano, 12 meses, a pessoa teria uma despesa com cigarro equivalente a R$4.320. Agora, se nós pegarmos essa renta, esse valor mensal, que seria do gasto de R$360 de cigarro, a pessoa deixasse de consumir essa importância e fizesse uma aplicação na poupança, mesmo ela teria uma rentabilidade de 388. Mas o maior benefício é mesmo para a saúde. Um fumante tem muito mais chances de desenvolver os problemas que mais matam atualmente. Ele tem 4 vezes mais chances de adquirir doenças cardiovasculares. É neste grupo que o infarto costuma ocorrer 10 anos mais cedo. Então, se tem um indivíduo em que a família tem muita doença cardiovascular, ele vai ter uma incidência muito alta de doença cardiovascular muitos anos antes do período em que somente a genética iria causar aquela doença. Então, em termos de política pública, de leis, eu acho que nós estamos bem. E elas estão sendo cumpridas na maioria dos nossos estados. Agora, a grande proposta seria investir de uma forma mais pesada em educação. Não só para cigarro, para álcool também, que é um problema que a gente está tendo de exposição precoce no jovem. Os moradores da zona rural de Taubaté participaram de um projeto para a construção de biodigestores, também chamados de fossas ecológicas. E o objetivo desse projeto é contribuir com a saúde pública dessas regiões mais afastadas.
somente fazer o diagnóstico e o tratamento das crianças e a ação educativa não era o suficiente. Então, precisa fazer intervenção no ambiente, ou seja, tratamento do esgoto. Detectamos as questões do dejetos, né, dos resíduos sólidos, em especial do sanitário, que era jogado diretamente no rio ou no solo, fazendo a contaminação, e esse dejeto às vezes muito próximo da captação de água de bebê. Para solucionar o problema, foi proposta aos moradores a instalação de fossas ecológicas. A ideia começou a ser implantada em uma escola municipal na zona rural de Taubaté. Aqui a produção de resíduos é inevitável e antes tudo era despejado num riacho que passa ao lado. A gente tinha uma fossa negra que de tempos em tempos precisava vir fazer uma coleta, né? O caminhão vinha da cidade, coletava, levava para o sistema de tratamento. Muitas vezes havia o transbordamento, isso ia para o rio, que é bem próximo da escola. Então a questão do mau cheiro, esse processo todo era bem incômodo. E infelizmente é a realidade de muitas residências da zona rural, né? O esgoto da escola e das casas, em contato com as fontes de água doce do bairro, trazia sérios problemas à saúde. Ao invés de trabalhar só com a criança, a gente fez o exame de fezes da família todinha. E nós encontramos pais, mães, parasitados também. Cada fossa dessa custa em torno de R$ 1.200. Os moradores que aderiram ao projeto batizado de Fossa Ecológica não tiveram nenhum custo e ganharam de graça a instalação que garante a biodigestão dos resíduos. Aqui são enterrados tambores de plástico, com capacidade de 100 litros cada um. Que existe a decomposição anaeróbica, processo anaeróbico nos 2 primeiros tambores e aeróbico no último. Então é por decantação, até chegar no último vai levar um tempo, né, para essa água começar a sair. E a absorção posterior também com um leito de raízes, na caixa de brita ao plantio. E eles percebem que a natureza ao entorno de onde é o descarte desse esgoto mudou. Né, as plantas, os bichos mudaram por completo. Da escola, o projeto partiu para ser implantado nas casas das famílias dos alunos. Aqui na zona rural de Taubaté, cerca de 25 famílias foram beneficiadas. Isso totaliza 140 pessoas. A Fátima é uma delas. A fossa ecológica foi instalada aqui há 6 meses e a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Vamos. Fátima foi uma das primeiras a receber os biodigestores. Antes ela mantinha no quintal uma fossa séptica, que oferecia alto risco de contaminação do lençol freático. Que antes não podia andar ali porque é buraco no chão, certo? E agora tem mais sim gosto, pega a vassoura, dá para limpar tudo lá, porque agora a gente vê que a gente está limpando uma coisa que é limpo também, porque perto da outra a gente não podia se aproximar, que é na terra, então ela afundava, certo? Então é bastante benefício. Não vejo mais mosquito, não vejo mais mau cheiro no quintal. Atualmente, apenas 48% da população brasileira é atendida com a coleta de esgoto. E uma parcela menor ainda conta com serviços de tratamento. Aqui em Taubaté, a meta é expandir o serviço para outros bairros e diminuir em até 90% o índice de contaminação por parasitoses, onde falta saneamento básico. Me preocupa muito a questão do meio ambiente. Isso é uma coisa que vem sempre à minha cabeça, a questão da água, né? O meu sistema de água lá é um poço semi-artesiano, então eu penso nisso, que a água da minha fossa vai acabar chegando ao lençol freático e vai contaminar, inclusive, a minha água, né? É uma preocupação constante. Então, eu gostaria muito de receber esse sistema de purificação da água. No final, toda a dificuldade foi transformada em benefícios para os moradores. Está tratando na fonte essa água, então ela está saindo limpa e não poluindo. Quer dizer, devolvendo uma água reutilizada mais limpa possível.